E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos fechar agora o assunto dos Estados Unidos para a gente poder avançar. Olha só, tem um aspecto muito importante relacionado à formação do povo estadunidense que a gente deve analisar, considerando inclusive as disputas, as situações de conflito que até hoje caracterizam aquela sociedade. Primeiro que a ocupação do território que hoje compreende os Estados Unidos começa pelas 13 colônias na costa oeste daquele país. Então as 13 colônias ainda sob o controle da então metrópole Inglaterra. Ocorre que o progresso econômico, o sucesso das 13 colônias acabam resultando num processo de independência em 1776. E aí é muito interessante do ponto de vista do processo de independência e do valor que se dá à democracia nos Estados Unidos desde a sua independência, elegendo democraticamente seus presidentes e mantendo os compromissos feitos, compromissos eleitorais. Porém, a gente está falando de uma situação interessante no século XVIII, porém não dá para a gente falar que seria um mundo perfeito, muito pelo contrário. Esse processo de construção do país, da nação, e ocupação do território que hoje representa os Estados Unidos, ele começa justamente nesse momento com a expansão para o oeste. E a expansão para o oeste, no caso dos Estados Unidos, ela tem tudo a ver com o genocídio dos povos originários, dos povos nativos, dos povos indígenas daquele país. Tá? Então, vamos entender exatamente quando talvez vocês não tenham tanto contato com isso, mas durante os anos 50... nos anos 40, anos 50, no início do cinema, nós tínhamos o cinema o chamado de Bang Bang, né, uma forma de se relacionar, o Bang Bang ou o Velho Oeste, filmes em que o cowboy, né, a figura do cowboy, do vaqueiro, sempre está explorando, descobrindo coisas, ocupando território, sempre o herói e matando, exterminando indígenas, certo? Então isso sempre tem nos filmes, o cinema é um retrato um pouco disso, que é filmes do Velho Oeste, a ideia da exploração do oeste do território, certo? Então tudo isso acaba tendo um papel importante. Interessante que essa ocupação ela começa a partir do incentivo à imigração. Os Estados Unidos seguramente seriam um país com o maior número de imigrantes de todos os países do mundo. São mais de 40 milhões de imigrantes que formaram os hoje quase 340 milhões de habitantes. Então a formação daquele país tem tudo a ver com o processo de imigração que era incentivado pelo recém-criado Estados Unidos da América. Até quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer até basicamente a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial já começa a haver uma limitação, e é muito interessante que já nesse período começam a haver limitações específicas, não só da quantidade, mas dos povos que imigravam, né, que chegavam nos Estados Unidos. Então limitando, por exemplo, não aceitando muito a presença de judeus, já limitando a presença de asiáticos, que também tiveram, então, além dos ingleses, escoceses, irlandeses, escandinavos, e vários países europeus, italianos, e muitos asiáticos também foram para o território do recém-criado Estados Unidos. Então essa ideia de fazer a América sempre esteve presente, só que já nesse período da Primeira Guerra Mundial começa a haver uma limitação. E claramente os povos com maior segregação, já naquele momento dos imigrantes, teoricamente voluntários, né, imigrantes da migração voluntária, aqueles que foram para os Estados Unidos voluntariamente, foram os asiáticos. Sem a gente esquecer que o processo de imigração tem um papel importante dos afrodescendentes, os africanos, que foram já no recém-criado Estados Unidos, principalmente para o sul, para trabalhar como mão de obra escrava, como trabalho escravo naquela região. Então, os africanos têm um papel importantíssimo na formação dos Estados Unidos, concentrando-se principalmente no sul. Eu não vou explorar muito, acho que eu falei em umas aulas anteriores, a questão da Guerra da Secessão, Guerra Norte-Sul, mas eu quero só
trabalhar um pouco mais com vocês essa questão da formação do povo. Portanto, um povo formado na base da imigração, que passa, a partir de alguns eventos históricos como a Primeira Guerra Mundial, passa a limitar a imigração. Nos anos 50, o fluxo maior passa a ser dos hispânicos, dos latinos, e esse fluxo até hoje é muito grande, e esses povos acabam se constituindo como minorias sociais, aqueles que sofrem a segregação e o preconceito. Então isso é muito forte nos Estados Unidos. Mas eu quero falar um pouco sobre a questão do negro nos Estados Unidos, dos africanos, dos afro-americanos. Porque com o fim da Guerra da Secessão e o fim do trabalho escravo naquele país, os negros passaram a viver sofrer com a segregação, inclusive sofrendo numa situação em que os Estados Unidos, desde o início do processo migratório, eles sempre foram um país, ou o país que se constituía ali, ele era declaradamente xenofóbico. Então, a questão racial sempre foi muito forte lá. Então, a miscigenação, há uma diferença importante em relação ao Brasil. A miscigenação não aconteceu como aconteceu no Brasil. No Brasil aconteceu talvez com mais intensidade, por conta das características talvez dos portugueses. Existem várias teorias sobre isso, a gente não vai entrar nisso agora, mas a miscigenação não aconteceu. Os Estados Unidos não aconteceu. Ela aconteceu, mas não na dimensão e intensidade que aconteceu no Brasil. Resultado, os Estados Unidos sempre viveram sobre processos de segregação declarados contra imigrantes, alguns europeus, principalmente os asiáticos, e, sem sombra de dúvida, com maior intensidade, os afro-americanos, os afrodescendentes, remanescentes do trabalho escravo que existiu naquele país. Inclusive, é muito importante entender isso. A Declaração de Independência dos Estados Unidos é de 1776. Os negros tiveram direito a voto no século XX, em 1950, na década de 50. Então percebam que durante todo esse período, mesmo com a abolição da escravidão, do século XIX ao século XX, os negros eram subcidadãos, era uma subcategoria de cidadão. Então não tinham seus direitos garantidos. E algumas figuras entraram para a história, não só dos Estados Unidos, mas a história mundial recente, como ícones, como pessoas que lutavam e lutaram pelos direitos civis, pela igualdade no tratamento de negros e brancos naquele país. Então a figura mais expressiva, a partir da sua luta pacifista, é o reverendo protestante Martin Luther King. Você já deve ter ouvido falar nessa figura. Uma figura muito importante na história dos direitos civis, na luta dos negros pelos direitos civis nos Estados Unidos. E é interessante a gente pensar nos Estados Unidos como um todo, como um país onde a prática do racismo e da segregação ela é declarada. Existem organizações como a Ku Klux Klan, que são organizações notadamente, declaradamente racistas, ou white power, grupos que defendem a supremacia branca. Então existe aí um remanescente de um discurso da pureza do branco, a ideia lá atrás do destino manifesto, do destino do homem branco civilizador. Isso se arrastou ao longo dos séculos, isso ficou presente no ideário, no imaginário dos estadunidenses, e configurou uma parcela da sociedade declaradamente racista. Então existe até uma referência do homem branco protestante, que é a figura típica do estadunidense, como se fosse o símbolo daquele país, ignorando, desconsiderando que os Estados Unidos se formaram a partir do imigrante e se estruturaram a partir do imigrante. É muito interessante pensar hoje o papel do imigrante naquele país. Existe até um filme, talvez vou tentar localizar para vocês melhor com mais detalhes, que o filme é chamado Um Dia Sem Imigrante. Então, um filme de crítica social em que a diretora do filme, se eu não me engano é uma mulher, ela simula a vida nos Estados Unidos sem o imigrante. Então você não tem serviços no mercado, você não tem trabalhos mais simples, você não tem babá, você não tem... Assim, é uma crítica social interessante para a gente pensar quem é a mão de obra barata
nos Estados Unidos até hoje é o brasileiro, inclusive tem muito brasileiro nos Estados Unidos, é o hispânico, é o mexicano, é o latino-americano de forma geral, sobretudo da América Central, que migra muito para os Estados Unidos, e principalmente o México, que seria o maior fluxo migratório para aquele país. Então é interessante a gente pensar nisso. A formação dos Estados Unidos, essa formação baseada na imigração e a segregação que já é implantada na origem. Então a segregação e a visão supremacista branca, que vem um pouco, não está dissociada da visão de um certo, de uma visão de eugenia, de uma certa pureza da raça humana, que foi usada pelo nazismo, que foi e inclusive motivou muitas das ações do nazismo. Isso está presente também na população, na sociedade dos Estados Unidos, que até hoje adota práticas segregacionistas, racistas, mesmo em um país formado por imigrantes, tá? Inclusive com um discurso muito forte hoje do seu atual presidente, o Donald Trump, que acaba por defender, por exemplo, como bandeira de campanha, e até hoje fica buscando alternativas para construir um muro na fronteira com o México. Como se todo o problema, todas as mazelas sociais que vive os Estados Unidos fossem decorrentes da imigração. Na verdade, considerando tudo que nós discutimos sobre os Estados Unidos, então, considerar a pobreza e o subdesenvolvimento latino-americano, para a gente poder entender essa pobreza e esse subdesenvolvimento, a gente precisa olhar justamente para a política externa praticada pelos Estados Unidos, pela implantação das ditaduras na América do Sul e na América Central, pela subordinação econômica, pela subserviência que os países latino-americanos sempre tiveram que manifestar frente aos Estados Unidos, e agora o fluxo migratório é uma consequência disso. Então é interessante essas contradições, a gente evidenciar essas contradições, certo? Aí a questão não é um discurso de negação da importância da força econômica, do poder político dos Estados Unidos, pelo contrário, mas é um discurso que mostra as contradições. Essas relações internacionais, econômicas, políticas, geopolíticas, elas são contraditórias sim, e essas contradições devem ser evidenciadas. A gente não precisa aqui tomar partido de eu sou anti-Estados Unidos, eu sou a favor. Não, a questão não é essa, a questão é entender as contradições. Como todas as situações, inclusive no Brasil, existem fatores muito positivos que devem ser louvados, inclusive fiz referência aqui ao processo, ao regime democrático desde o século XVIII nos Estados Unidos, mas as contradições têm que ser evidenciadas, como o direito do voto dos negros, o direito do voto das mulheres, a própria postura racista, as atitudes segregacionistas muito comuns nos Estados Unidos, tá bom? Eu vou deixar a indicação de um filme, não sei se todos vocês terão condição de assistir, imagino que tenham. É um filme que está no Netflix chamado Selma, tá? O filme chama Selma, eu vou colocar uma referência aqui na sala do Google Classroom, que fala sobre a história do Martin Luther King, e vale muito a pena vocês assistirem, tá? Eu vou sugerir o filme e sugerir uma questão relacionada a esse tema e ao filme. Quem conseguir assistir pode usar o filme, e eu vou deixar livre, não vou exigir que vocês tenham acesso ao Netflix para assistir. Mas vocês podem discutir baseados também na teoria, tá bom? Então vou deixar a pergunta para vocês. Um grande abraço. Na semana que vem eu vou iniciar um novo tema, tá bom? Então eu fecho aqui o capítulo sobre a hiperpotência dos Estados Unidos, que era o capítulo 28. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.